Boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje iremos falar do segundo e maior mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Esta palavra está escrita lá em Levítico 18, versículo 19. Levítico 18, versículo 19. Então tá, vamos lá. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então, nós precisamos saber então quem é o nosso próximo para amarmos como a nós mesmos. A palavra amar o teu próximo, ela tem um significado diferente daquilo que nós pensamos. Por quê? Com nossas ideias pré-concebidas, nós pensamos que o nosso próximo é aquele que está próximo. Tipo, estamos num consultório, o médico fala próximo, aí o que está mais é o que está na frente, vem. Está na fila do banco, próximo, vem. Então nós já temos a ideia preconcebida. Mas o que diz as escrituras sobre isso? Será que seria este o próximo? Então vamos lá nas escrituras. Lá em Lucas 10, 25 ao 37 diz o seguinte: Mestre, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Primeiro e maior de todos os mandamentos. Então Jesus já disse: amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos saber o quê? Quem é nosso próximo. Para quê? Para nós amarmos, e assim teremos a vida eterna, Então, Jesus contou a parábola do samaritano para que ele possa entender quem seria o próximo. Um homem descia de Jerusalém para Jericó e pelo caminho ele foi assaltado. Os homens machucaram ele bastante, deixou ele semi-morto. E ali, esporadicamente, vinha passando por ali um sacerdote e passou de largo. Logo em seguida passou um levita e também passou de largo. E semelhantemente passou um samaritano, ao qual teve compaixão dele. A Bíblia diz, Jesus disse o seguinte: e este teve compaixão do homem caído. E ali ajudou a limpar as feridas, colocou o homem sobre o seu animal e levou para a hospedaria. E lá cuidou dele durante a noite. No outro dia deixou 2 denários, que representa o salário de um dia. Quer dizer, hoje seria 100, 150 reais a diária. Então deixou aí uns 300 reais e seguiu viagem. Falou que quando voltasse, se ficasse mais caro, ele pagaria o restante. E foi embora. Então, nesses 3 personagens, nós precisamos saber qual é a função de cada um. O sacerdote representa hoje o pastor, o padre, ou alguém que cuida do templo como autoridade maior. O levita seria uma pessoa que trabalha na igreja, a serviço da igreja, ou um músico dentro da igreja. E os samaritanos eram viajantes, acostumados nas viagens. Então é o seguinte, desses 3 somente um teve compaixão, porque certamente ele vivia na viagem, sabia que por qualquer hora poderia acontecer também aquilo com ele. Então ele teve compaixão. E a pergunta principal é: qual destes 3 te parece o próximo do homem caído? Qual dos 3 te parece o próximo do homem caído? Essa foi a pergunta que Jesus fez para o fariseu. E ele respondeu o seguinte: aquele que usou de misericórdia, ou seja, aquele que o ajudou, este é o próximo. Então, vamos mudar a visão. O caído era um judeu, Ele teria que amar qual dos 3? O que ajudou ele, não é isso? Então
nós temos a entender o seguinte: o nosso próximo é aquele que nos ajuda. Não é o nosso pastor, não é o nosso levita, não é aquele que convive com você e te ajuda diariamente. Então este é quem você tem que amar. Isso? Então, vamos aí a um exemplo. O seu professor, ele é o teu próximo. Por quê? Ele te ajuda diariamente, né? Te ensinando, te dando instruções para você prosperar na vida. Outra, o seu patrão é o seu próximo. Quantos milhões saem para arrumar emprego? Precisam de a qualquer custo um dinheiro para sobreviver. E na entrevista, eles falam: pelo amor de Deus, me dá um emprego, faço qualquer coisa por esse trabalho. Então, ou o empregador ou o patrão, ele pensa: poxa vida, poderia arrumar um serviço para esse rapaz. E ali ele arruma um serviço. Mas passados os dias, o funcionário começa a enrolar, começa a interter na conversa, começa a interter no celular. E acaba no final sendo o quê? Despedido. Ao momento que a pessoa é despedido, ele esquece que o patrão ajudou, que o patrão teve misericórdia, esquece tudo. Ele vai buscar os seus direitos a qualquer custo. Procura um advogado, e o advogado acrescenta 1000 coisas que ele tem direito. Aí, o final da história, ele arrumou um inimigo. Ele saiu como inimigo. Aquele que teria que amar se tornou o quê? Inimigo. Por isso que Jesus fala para a gente amar os nossos inimigos, não é isso? Então, nós temos que entender o seguinte. Lá em Lucas 17 diz o seguinte: qual de vós, tendo um servo a lavrar ou a apacentar gado, lhe dirá, ao voltar ele do campo: chega-te já, reclina-te à mesa? Não, lhes dirá antes: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, até que eu tenha comido e bebido. Depois comerás tu e beberás. Porventura agradecerá ao servo, porque este fez o que lhe foi mandado? Olha que interessante. Porventura o patrão vai falar com o servo, agradecer o servo, porque ele fez apenas o que foi mandado? O versículo 10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que eu vos mando dizer, somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Então, pela visão de Jesus, aquele que faz apenas o que lhe é mandado fazer, ele é um servo inútil. E normalmente, quem é mandado embora é os maus funcionários. Os bons, eles não mandam embora. Eu tenho certeza disso. Os primeiros a ser mandados embora são os maus funcionários. E aí leva essa carga de culpa, de aborrecido, entendeu? E sai como inimigo. Então não é fácil amar o teu próximo, né? Amar quem te ajuda. Parece que as pessoas falam assim: mas amar quem te ajuda, você não está fazendo nada demais. Não é fácil. Por exemplo, você ama o teu pai? Ama. Então tudo bem, mas você obedece? Você levanta a voz contra o seu pai? Você xinga o seu pai? Você briga com o seu pai? Porque aquele que ama, ele não faz essas coisas. Ele obedece e fala: sim, senhor, eu vou fazer. Por quê? Ele obedece o mandamento: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então qualquer pessoa que está lhe ajudando, este é teu próximo. Ah, mas e o caído? E as pessoas que estão na rua? Eu tenho que fazer o quê? Amá-lo? Não tem como você amar quem você não conhece. Você pode ter compaixão, você deve ter compaixão, você deve ser igual ao samaritano. Ele teve compaixão. O que é compaixão? É se colocar no lugar dele. Isso é compaixão. Então, você tem que ter compaixão.
Então você vai lá, serve um alimento para ele, você viu uma pessoa na rua, dá uma comida, você dá uma... faz aquilo que nunca ninguém fez, entendeu? Alimenta ele, leva alguma coisa para ele, ajuda ele, no máximo, aí sim, você vai ser o próximo dele, ele terá de te amar. É assim diz as Escrituras, ame o teu próximo como a ti mesmo. Por que nós devemos amar a Jesus? Porque ele morreu na cruz por nós. Então ele nos deu o que? Pagou um preço pela nossa salvação. Por isso nós devemos amá-lo. E ele tem vida abundante para você. Não é custoso obedecer o mandamento. Sabe por quê? É como se fosse a luz. Quando você anda na luz, você não tropeça. A palavra de Deus é para te conservar você. Se casar, ter um bom casamento. Você ter um trabalho, ter um bom trabalho. Por quê? No trabalho você não vai fazer só o que te manda. Você não quer ser um servo inútil, quer? O inútil é aquele que faz... Porque aquilo que você é pago para fazer, você não está fazendo nada demais não. Você está fazendo o que é pago para você fazer. Então se você quer ser um servo útil, faça além. Eu já tive uma empresa, há muitos anos atrás, tivemos uma empresa de confecção. Eu tinha uma funcionária que ela chegava mais cedo, fazia o café, ela preparava as coisas. As outras meninas falavam com ela assim, você é muito boba, ficar fazendo essas coisas para o patrão. Mas até hoje eu lembro dela e bendigo o nome dela. Sempre quando eu falo, eu bendigo o nome dela. Entendeu? O nome dela é Marcelene. Ela trabalhou conosco na época de trabalhar na costura. Então, ela é bendita. Sempre quando eu lembro dela, eu lembro como uma pessoa bendita. Eu bendigo o nome dela. O que é bem dizer? É não falar mal, é você falar bem. Quando você lembrar dessa pessoa, você só fala bem. Entendeu? Então, ame o teu próximo como a ti mesmo. Entendeu? Ame seus pais. Ame aquele que te ajuda. Ame o seu patrão. Não faça só pelo que ele te paga. Faz além. Esperando receber, não dele. Nós esperamos, nós que servimos ao Senhor, esperamos do Senhor. Quem nos promove é o Senhor. Preste bem atenção na história de José. José passou 14 anos de luta, né, sendo maltratado lá tanto na casa da família dele como no Egito. Mas no final de tudo, Deus o recompensou sobremaneira. Então espera no Senhor, o nosso patrão. Nós somos servos do Senhor, nós não somos servos do nosso patrão, somos servos do Senhor, mas nós obedecemos o patrão porque esperamos receber do Senhor o nosso galardão. Ok? Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia para você.